bem com você? Que bom! Chegou mais uma oportunidade da gente estar junto, não é? Passou uma semana inteirinha. Tudo correu bem? Tô eu aqui, ó, com meu amigo Solzinho e nós vamos juntos falar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos aprender a adorar. Lembra o que é adorar? Isso mesmo! Adorar é viver todos os dias na presença de Jesus, pensando nele, falando com ele, vivendo para ele, não é? Isso, nós estamos aprendendo a adorar. Você lembra como que a gente aprendeu a adorar semana passada? Nós aprendemos a adorar como? Olha, vocês se lembram disso aqui? Lembra dessas duas moedinhas? Olha! Nós estávamos aprendendo a adorar ofertando. Você fez o seu cofrinho? Tenho parabéns para a Lohane. Ela fez o cofrinho dela, olha. Parabéns para ela. Sim, hoje nós vamos aprender a adorar orando. Mas você se lembra como é que a gente adora ofertando? Você se lembra do gasofilácio? Isso, as pessoas colocavam as suas moedas aqui dentro, lá no templo de Jesus. Vocês se lembram que a Bíblia contou pra gente? Aonde que estava escrito a história da viúva pobre? Deixa eu lembrar vocês. Olha, a palavra de Deus estava escrito em Marcos, capítulo que é o número maior, capítulo 12, e o número menorzinho aqui, ó, é o versículo. Os versículos 41 ao 44 nos contaram a história da viúva pobre, não é? Que tinha um coração maravilhoso, um coração puro, um coração verdadeiro. O Senhor quer que a gente adore assim, em espírito e em verdade, com nossa mente e com nosso coração, com o nosso corpo, tudo para Ele. E sem vontade de mostrar para os outros, mas somente para Ele que está no nosso coração. O Senhor merece a nossa adoração, não é? O Senhor merece as nossas ofertas, não é? Ele merece as nossas ofertas. Vamos orar? Para a gente começar a nossa escola bíblica bem legal, com a bênção de Deus? Papai do céu, nós te agradecemos pela semana que passou e pela oportunidade que o Senhor está nos dando da gente se rever novamente através dessa telinha, Pai, e aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender a Te adorar. Então, em nome de Jesus, o Seu Filho, nos abençoe mais uma vez. Amém. A Bíblia nos conta, a palavra de Deus, que é a verdade, nos conta que por onde Jesus passava, Ele ensinava, Ele fazia o bem. Vocês se lembram disso? E lá na história da semana passada, a viúva pobre estava sendo observada por Jesus, assim como Ele está observando eu, você, o papai e a mamãe, em cada coisa que a gente faz. Se o nosso coração é um coração sincero. E hoje, a história do Senhor vai nos contar mais uma maravilha. Dessa vez, Jesus Cristo estava contando uma história. A palavra de Deus está escrita lá em Lucas, no capítulo 18. Capítulo, lembra, aquele número maior. É o Evangelho de Lucas, o endereço de hoje é Lucas, capítulo 18, e os versículos são os números menores. O versículo do 9 ao 14. Do 9 ao 14 é a história de hoje, que é bem curtinha. E essa história, quem contou foi Jesus. Sim, que o templo estava aberto. E lá no templo, subiram-se 2 homens para poder orar ao Senhor. 2 homens. E esses homens, um era conhecido como o fariseu e o outro como o publicano. O fariseu era aquela pessoa que era bem inteligente, sabia tudo de Bíblia, estava na igreja o tempo todo e fazia todas as ordens que a Bíblia está mandando, que Deus está mandando.
Você sabe que adorar? Adorar foi um pedido que Deus fez pra gente. Adore só a mim, a nenhuma outra coisa. Adorar é colocar Deus em primeiro lugar. É antes de qualquer coisa, antes das pessoas, antes dos nossos brinquedos, das nossas preocupações. A nossa adoração, Deus sempre vem em primeiro lugar. Ele é especial para nós. Adorar é isso, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E depois vem os outros, depois vem as coisas. Sim, e Jesus estava ensinando as pessoas. E queria ensinar quem mesmo? Os seus 12 discípulos e a multidão que acompanhava ele, não é? E ele estava ensinando que o templo estava aberto e subiu 2 homens na escadaria para poder orar. E os 2 entraram lá no templo, sabem? Um muito importante, o fariseu. Jesus começa a falar que o fariseu começou a contar a sua vida para Deus. E começou assim, olha, bem arrogante, bem nariz empinado, sabe? E falou assim: Deus, eu sou melhor do que esse homem que está aqui do meu lado. Eu sou melhor porque eu venho à igreja todos os dias. Eu dou oferta aos pobres, eu dou oferta, eu pago os dízimos, eu devolvo os dízimos. Eu sou o cara. Eu mereço ser ouvido pelo Senhor. Eu não sou pecador. Eu jejuo, eu oro, eu sou bom. Eu não sou como esse outro aí não, que é pecador. Senhor, me escute. E ele continuou conversando, falando alto. E ele falava alto e as pessoas ali estavam ouvindo a oração dele. Por outro lado, Jesus falou assim, que junto com esse homem entrou publicano. O publicano geralmente era um judeu, assim como o fariseu. Ele entrou no templo também, assim como o fariseu, o entendido da lei. Só que esse publicano era conhecido como publicano porque ele trabalhava para o Império Romano, o governo romano da época. E ele cobrava impostos, cobrava taxas dos amigos, os outros judeus, os vizinhos. E por isso as pessoas não gostavam muito desse tipo de gente, não. Não gostavam muito dos publicanos, dos judeus que trabalhavam para o império inimigo. Ah, não. Eles não gostavam disso. Então eles passaram a desprezar os publicanos. Porém, quando o publicano entra no templo e começa a falar, o publicano continuou orando a Deus, só que ele não tinha palavras para falar com Deus. Ele estava com vergonha de quem ele era, do que ele fazia e principalmente do que ele não fazia. Ele não conseguia estar na igreja todos os dias, ele não conseguia fazer as coisas certas sempre. De vez em quando ele pisava na bola, sabe? Então ele só fez assim, olha, ele batia no peito dele assim, ah, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço ser ouvido pelo Senhor. Ah, ele continuou falando, eu erro sim, eu sou um publicano, as pessoas não gostam de mim e às vezes tem até razão por isso. E começou lá, ah, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, é só o que ele falava para Deus. Aí, Jesus continuou dizendo. Eles continuaram e os 2 saíram do templo. Falaram com o Pai do céu, pegaram suas coisas e desceram as escadarias do templo. Qual dos 2 saiu santificado por Deus? O que você acha? Jesus perguntou. Qual dos 2 teve a oração ouvida? Qual dos 2 agradou a Deus? Qual oração agradou o Pai do céu? O que você acha? Jesus fez essa mesma pergunta para os seus discípulos. Quem desses 2 saiu santificado lá do templo? Saiu limpo? Quem desses 2 saiu perdoado por Deus? O publicano, o que se considerava pecador. Porque a gente não deve fazer as coisas para mostrar para os outros, nem menosprezar aqueles que a gente pensa que não consegue fazer, você não sabe, você não consegue ver o coração, você não consegue ver a mente das pessoas. A gente tem que se preocupar com o que nós fazemos, certo?
E Jesus viu os 2 homens saindo do templo. Ele contou a história. E os discípulos entenderam que nós devemos adorar a Deus ofertando. E devemos adorar a Deus com um coração sincero através da nossa oração. E na nossa oração tem que ser uma oração de verdade. A gente tem que pedir a Deus aquilo que a gente precisa. Não tem que ficar inventando palavras. Não tem que ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não, a gente tem que contar na nossa oração também as coisas erradas que a gente fez. Confessar os nossos erros, que são os nossos pecados, para Deus, crendo que Ele vai perdoar os nossos pecados. A gente também tem que pedir ajuda para aquilo que a gente não consegue fazer certo, para a gente deixar de fazer o errado para poder agradar a Deus. É isso que essa história de hoje nos ensina. A gente pode ofertar e adorar a Deus como a história da semana passada a viúva fez. E a gente também pode adorar a Deus com as nossas orações, assim como o publicano fez, nessa história que Jesus contou. Que Deus nos abençoe.